Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, quase que um Gregário Radio, um grande reencontro. Eu sou o Leandro Bittar e junto comigo nesse programa, até que enfim, já estava morrendo de saudades, ele, o Nicolas Sessler. A gente vai falar sobre o Giro de Itália que começa nesse final de semana. Então, aí na iminência da primeira grande volta da temporada, a gente faz aqui uma preparação, um aquecimento, um embalo para esse grande evento de 3 semanas na Itália, a prova più dura del mundo no país più bello del mundo. Nicolas Sessler, muito bem-vindo, um grande prazer ter sua companhia aqui. Parabéns, feliz aniversário, essa semana é semana de comemorações para você. E, cara, vamos. Primeiro, bem-vindo. Primeiro, fale aqui o microfone da Gregário, porque faz muito tempo que você não tem a vez aqui. Por favor, né? Acho que eu já estava até esquecendo de como falava e tudo, mas quando que 2, 3 meses já que eu não participo, um pouco menos talvez, Pouco mas menos. estava distante, estava com saudades já, né? Falei, olha, não, mas quando é que a gente volta a encaixar com essa história de gravar os radios aos domingos? Eu estou agora na Europa, 1 hora da manhã, também não dá para participar. E então estava sentindo bastante falta. É bom estar de Para volta, né? você, muito, sempre muito bem-vindo. Essas últimas semanas foram complicadas aqui para a gente na Gregário. O Álvaro também ausente, se recuperando, mas os anúncios, junto com o giro, chegam as boas notícias. O Álvaro também já está melhor, já em breve gravando novos podcasts conosco. E se você está assistindo a gente no YouTube, essa minha cara aqui é de quem acordou às 5h30 da manhã para gravar esse programa. Então, inevitavelmente, um Aí, pouquinho ó, com são sono. 7h45 no Brasil agora, Leandrão. São 7h45, mas até gravar, até apertar o play, Nicolas Sess, levar as crianças para a escola, preparar toda a rotina claro, né, se preparar para esse programa também, teve que acordar cedo. Mas, Nicolas, vamos aproveitar que a gente está aqui falando do Giro de Itália, falando das provas. Acho que a gente vai, ao longo desse programa, fazer uma conexão com as equipes, com as etapas, com a grandeza do Giro de Itália, com o principal assunto que traz essa semana, que é o favoritismo do Tadej Pogacar. Eu acho que essas são as bases da nossa conversa aqui ao longo desse programa. Mas eu queria conectar isso até com um pouco da sua participação. Você teve agora na Volta das Astúrias, você tem um calendário agora bem cheio, com provas em Portugal. Conta um pouquinho para a gente aqui, para a gente começar essa conversa, desse seu momento com a Vitória Esportes, a sua equipe, e como tem sido esse novo calendário aí na Europa. Vitórias, né? Bom, o primeiro ano Vitória Cycling, Vitória Sports. Vitória. Exato. Equipe nova, né? Então, obviamente, ao ser uma equipe nova, é uma estrutura que está aparecendo e cada vez vai ser, a gente espera que seja mais conhecida e bem vista, mas por enquanto começou muito bem, né? Como começou, vamos falar, o calendário europeu lá na volta a Limburg, é, Sim. uma clássica na holandesa que precede a Amstel, eles chamam de a Mini Amstel, né? Ali na região, onde, por exemplo, participei na corrida, a gente tinha Lotto, Visma Lisa Bike, Alpecin, que dominou a corrida e ganhou, competindo com o Caden Grooves, que é um dos nomes Então. que a gente vai citar no programa para o Giro de Itália. Depois a gente teve uma sequência de corridas numa volta no leste europeu, que era Belgrado-Banja Luka, que saía para mim também foi uma novidade, conhecer um país, na verdade 3 países novos, porque a volta saía de Belgrado, na Sérvia, passava pela Croácia e chegava na Bósnia, em Banja Luka. Essa aqui é uma região que foi muito conflitante há alguns anos atrás, né, Sim. pela questão de guerras internas, né, ainda resquícios da época da Guerra Fria e separatismos internos ali, e que foi uma volta legal, até a nível pessoal, né, porque eu terminei em quarto na classificação geral, disputando Pois é. a prova, a gente chegou a estar sempre presente e lutando pela vitória. Depois dessa semana, que já entra numa sequência de viagens sem parar, de volta na Espanha, com a Volta a Astúrias, que é uma volta muito tradicional, muito dura aqui na Espanha, tradicional para os escaladores, né? Por exemplo, Astúrias é a região das serras mais emblemáticas e famosas da Espanha. Então, você tem Angrilú, Lagos de Covadonga, são todos nessa região. E você tinha, por exemplo,
o AE trabalhando e preparando com a equipe do Giro. Bom, na Então. verdade, do Giro, né? Somente o Maika estava correndo Astúrias, mas Movistar também usa como uma última seleção para ver quem eles vão levar para o Giro ou não iam. A Out Cometa também. Então, outra prova muito legal. E agora continua na sequência. Esse final de semana, agora a gente está gravando esse programa especial do Giro na terça-feira. No final de semana, quando começa o Giro de Itália, eu vou estar competindo em Portugal, na Serra da Estrela, uma outra prova UCI. Na outra semana, vou para a Volta à Grécia. E depois, aí já veremos. Ou seja, viagem sem parar. Então, entre uma coisa e outra, fica essa correria. Mas, muito bom. Faz parte da vida do ciclista. Faz parte da vida do ciclista, enquanto você vai estar aí rodando o mundo, eu também vou estar rodando a Itália, junto com o Sidney White, na transmissão da The Sports pelo 3º ano consecutivo, todas as etapas do Giro com transmissão ao vivo. Foi suado, quase que não saiu, né? Foi aos 90 do segundo tempo que eles anunciaram a transmissão. A The Sports ano passado transmitiu muito mais eventos de ciclismo, foram quase 80 dias de prova. Esse ano eles cortaram dramaticamente, a gente achou que não ia passar nem o Giro, mas enfim, uma grande oportunidade, porque você sabe que a gente também se diverte com essa experiência, né? Então é sempre bom estar ali É até acompanhando o difícil dia a dia da de prova. trabalho, né, Leandrão? Exato. Porque então a gente gosta, é tão divertido fazer que quase que não dá para chamar de trabalho, isso é bom. E essa pergunta que eu começo, assim, a gente vai falar do Giro, né? Para quem não acompanha a Grande Volta, 21 etapas, 23 dias de prova, 2 dias de descanso, vão passar por inúmeras regiões da Itália. Esse ano eles vão fazer uma volta, é um V, mas é uma grande volta. Eles vão descer, subir, fazer uma voltinha e voar de avião para finalizar em Roma, larga em Turim, né, no Piemonte, uma região também rica de história no ciclismo, termina em Roma, e que também já foi palco de grandes chegadas do Giro, né? Ninguém esquece do Denis Menchov caindo nos paralelepípedos com a camisa rosa na crono final daquele ano, do último ano que ele ganhou, isso 2008. Vocês têm um CPF menor, então talvez não lembre tão bem assim, mas foi marcante. Já eu E, lembro. enfim. Mas, Nico, o clima do Giro de Itália. Você correu aí Holanda, Espanha, está indo para Portugal. O que se escuta, o que se fala do Giro? Qual é a expectativa para essa primeira grande volta? Principalmente em relação ao AE, que tem ali o grande favorito para a prova, que é o Tadej Pogacar. Qual que é o clima que o pelotão chega para esse momento da temporada? Bom, podemos terminar o programa em 2 minutos? Então, a gente tem que guardar um pouco de suspense, mas pode ser sincero. Se você, bom, o que a gente espera, do que a gente vê, por exemplo, quando larga com aí numa volta às Astúrias, obviamente um pelotão altura diferente, mas pode vai derrapar e vai ganhar com uma pata como ele quiser, a não ser que aconteça algo. Basicamente, esse é o consenso geral do pelotão, e eu acho que isso reflete até nas seleções e como as outras equipes escalaram. E tem um fator muito importante, eu acho também, e devido ao que aconteceu no País Basco, né, no mês de abril, o tombo do Vingegaard, junto, né, ao Renko e o que aconteceu ali, a lesão que ele leva, eu acredito que muita gente, de repente, né, vamos pensar especificamente Roglic, deve ser quem é agora, mas pensa nisso, várias equipes, então vamos pensar numa própria Ineos, na Bora, pela primeira vez, eles veem uma oportunidade real de ganhar no Tour, né? E aproveitar, porque eles pensam, bom, pode vai para o Giro, vai chegar meia bomba no Tour, a gente sabe o quão difícil é fazer o double, né? Giro e Tour, de ganhar, que há N anos tem gente tentando, que Contador tentou, e Froome tentou, enfim, um montão de gente tentou, mas é muito difícil pela proximidade e o quão duras as provas são, né, de você manter um pico de performance. Então, muita gente passou a entrar num consenso de que o Giro, né, do senhor pode, e, e existe uma grande possibilidade de que esse ano o Tour está mais aberto do que nunca. Principalmente em função da lesão, infelizmente, né, do Jonas Vingegaard, e que pouco provável que ele chegue numa condição
de Que é disputar que, o Tour de France como possa, se é que vai poder até largar, né? Como segundo que ponto. Então, o mesmo que consenso é chegue, né, Giro. Nicolas? Mesmo que chegue, ele vai chegar justo. Mas o consenso é Giro, Pogacar. Então, a maioria das equipes, a gente vê muitas equipes trabalhando para caçar etapas, né? Vamos pensar até levando bons sprinters para levar, e aí aqueles nomes ali para tentar lutar pelo um top 10 na geral e tal, mas você vê eles olhando muito mais para buscar etapas. A FDG, por exemplo, leva uma equipe claramente para buscar etapas, com Lawrence Pitty como talvez o principal nome. Se você olhar outras equipes, por exemplo, a IF, talvez um cara ali para jogar um top 10 na geral, como um Rio Kart, mas também gente para buscar isso. A maioria das equipes buscando etapas, a própria Jumbo, né? A de Jumbo, desculpa, Visma Lisa Bike, ainda não virei a chave. A Visma, Então, né, que vai levar talvez perdeu o Wout van Aert, mas que também não era um cara para disputar a geral, vai levar um Oile Brooks, mas são nomes para estar disputando. A Bora vai levar Dani Martinez, mas também vai levar outros nomes que busquem etapas. você Então é um está queimando a consenso largada, que você Nicolas. vê. Eu falei que eu ia terminar o programa em 2 minutos. Não, mas é isso. Eu só vou te interromper, porque depois a gente analisa cada equipe, mas os caras vão figurar na classificação geral, mas não chegam com a ambição de vitória ou mesmo de desafiar o Pogacar. O ano passado foi muito rico o Giro de Itália com o embate. A expectativa maior era o Roglic e o Renko, né? Eles monopolizavam ali, mas E você não o Thomas. sabia quem que era. E o Thomas que entrou com tudo. Antes da prova, ninguém apostava no Thomas, né? E ele mostrou que ele estava muito consistente. É mais ou menos o cenário que ele chega esse ano, né? Ele chega com as mesmas limitações que ele chegou o ano passado, com mais um ano nas pernas, mas consistente. Então, eu acho que ele é um cara que a Ineos pode contar com ele para uma boa classificação. Acho que o Tobias Foz e o Thymen Arensman também são caras que chegam. O ano passado a gente lembra que a Ineos tinha o Theo Guggenhardt, o Thymen Arensman, o Laurent Deplu, todos eles muito bem na geral, e era um time muito sólido que se facelou depois quando focou apenas no Geraint Thomas e não fez muito errado nesse sentido. Mas o Theo Guggenhardt caiu, né? Mas talvez até o inesperado possa acontecer dessa falta de um arquival, né? A prova está muito aberta, né? Tirando o Pogacar, todo mundo pode tentar aí aprontar alguma situação, vai ter uma briga boa por esse pódio, por esse top 10. Eu só queria citar, porque a gente fala isso, ontem no Gregário Radio, a Ana citou, o Pogacar olha para o lado e vai estar o Romain Bardet correndo contra ele. Pareceu jocoso, não deixa de ser, porque o Romain Bardet é um cara de uma grande história, mas é um cara que já não vive o seu melhor momento como um voltista, fez uma ótima Liège, é um grande ciclista, um cara valente e com muito panache, mas se você pegar ele Vai no lutar pela ranking vitória. dos voltistas, ele é o 24º no ranking do Pro Cycling Stats, que analisa as estatísticas de cada ciclista. Então, de fato, não é um cara que se credencia botando medo, né? O melhor colocado, fora o Pogacar, no ranking é o Ben O'Connor, que é o 9º. Depois o Damiano Caruso, que é o 19º. O Geraint Thomas é o 20º. Então, assim, não é um start list à altura de um embate ao Pogacar, né? Talvez nem à altura do giro como um todo, mas é isso que você disse. Talvez todo mundo já está reconhecendo um pouco mais que nesse momento é o dia é a semana, é o período do Pogacar brilhar, e vamos ver o quanto que ele gasta, como é que ele chega para o Tour de France. Porque se as equipes pensaram nisso, a OE também pensou, Nicolas. Porque Aí também pensou. é a chance do Pogacar ganhar o Tour, né, depois de 2 anos sendo superado pelo Vingegaard. E mesmo assim, eles assumem a responsabilidade no giro. Não existe o double sem o giro, né? Então você tem que ganhar o giro primeiro, depois você vê o que faz no Tour. Se falhar no Tour, já tem o giro. Então, com a temporada de clássicas do Pogacar, né? E um bom papel no giro, a temporada está mais do que feita. Ele pode pensar em Olimpíada, pode pensar em Mundial, pode pensar no que ele quiser. O Mundial esse ano apetece ele. E o Tour é bônus. Muita gente brinca que se ele ganhasse o Giro e o Tour, ele competiria também a Volta. Eu não duvido, o Pogacar, mas é uma coisa que chama atenção.
só um detalhe para esse papo de double, Nicolas, é que esse percurso do Giro desse ano, ele tem aí, os números divergem, né? O Pro Cycling Stats dá 47 mil de altimetria acumulada, a organização dá 44 mil de altimetria acumulada. Isso é cerca de 20% menos montanha do que nos últimos anos, do que a média histórica do Giro. O Tour de France vai ter 54 mil, por exemplo. É muito mais montanha. E está dentro da média. O Tour nem é das mais duras, assim, no sentido de altimetria acumulada. Então, assim, é a chance de alguém tentar o double. E a forma que o Giro seduziu o Pogacar a correr o Giro desse ano. Né? A organização sempre seduz ali alguém para botar o start list mais forte. Ano passado foi o Renko, 2 anos atrás foi o Mathieu Van Der Poel, depois Peter Sagan, Chris Froome, todos esses caras tiveram ali um relacionamento com a organização para poder fazer parte da competição. Esse ano o cara é o Pogacar, ele nota isso quando ele está gravando o vídeo institucional com a prova fazendo macarrão. Isso é cena clássica de alguém que está ali. Que está ali. Tá. É muito claro que o Giro. Exato. E vamos, né? Para muita gente, mas como assim com o contrato? Né? É normal. Normal, vamos lembrar: uma corrida de bicicleta é um show, é uma festa, é uma atração. Então, muitas vezes, se você tem o Cirque du Soleil, você vai trazer a grandes artistas, grandes estrelas para que tragam atração no Cirque du Soleil. Você vai dar um festival de música, você quer trazer grandes bandas para que toquem, e muitas vezes essa banda cobra um cachê, faz parte do trabalho. Então, a organização, obviamente, vamos falar, não desenvolve um percurso pro Pogacar, mas traz uma série de, vamos dizer, carinhos aí, né? Seduções para que ele diga, né? E tá E a certo. coisa como funciona. E tá certíssimo, Isso porque é muito legal ter o pódio correndo o Giro, né? Atrai muito mais, muito. Obviamente, quando você tem essa estrela, mais gente vai ligar a TV, vai assistir. Você quer saber, e aí, como que tá? E é legal. Afinal de contas, é esporte, né? A prova premia os melhores colocados, né? Nas camisas, nas etapas, nas metas. Tem prêmio em dinheiro, né? Acho que é 1.300.000 euros de prêmio nesse ano. Mas alguns ciclistas também recebem. Isso não é muito aberto, mas a gente sabe que existe uma bolsa de participação. Isso é muito comum em lutas, em esportes individuais, em tênis. Ciclocross e mountain bike é muito comum. Olha, você quer que eu jogue o teu torneio? Você tem que pagar tanto. Eu não lembro agora. Eu lembro quando, por exemplo, o Alcaraz ia jogar, acho que. Não lembro Aqui qual no torneio Rio era. Open, São Paulo Open, todos eles convidam os caras. É lógico, se o cara ganhar, ele tem um prêmio, mérito da vitória dele, mas a presença dele, que tem um valor de marketing, esse valor ele é prévio, né? O termo comum é uma bolsa, né? Recebe uma bolsa de participação para se apresentar no caso do Giro, no pelotão de largada. Lembrando que são 176 ciclistas largando, com 4 equipes convidadas. Esse ano, 2 equipes entram automaticamente, né? Seria Israel e Lotto, mas a Lotto passou a sua vaga. Então a gente viu a presença pela primeira vez da Tudor, da equipe do Fábio Cancellara, que tem 2 italianos que chegaram agora, montou um time com uma galera que veio da DSM, e com o Matteo Trentin e o Alberto Dainese. São 2 nomes para as provas mais rápidas, né? O Dainese é um velocista puro, o Trentin um pouco mais puncher. A gente tem a VF Group Bardiani, que tem como grande estrela o Domênico Pozzovivo, o cara com o maior número de presenças no Giro, vai ser 18 presenças largando esse ano. É um time bastante interessante também. E a terceira equipe italiana convidada é a Polt Cometa, equipe do Alberto Contador, né, do Ivan Basso, que tem ali uma presença constante nas fugas, é uma equipe que agita muito bem a prova. O ano passado ganharam uma etapa com o David Baes, que está no percurso, trouxeram o Mateu Fabro, que era da Bora. Então, são as 3 equipes convidadas, junto com a equipe de Israel, que é uma equipe World Tour no Pro Tour, né, Nicolas? No Pro Series, porque tem orçamento, tem grandeza. O ano passado foi muito bem com o canadense, né, o Derek Dee, né, eles andaram muito, tiveram um grande protagonismo, mas o Derek Dee não veio esse ano para o Giro.
mas veio Michael Wood, Simon Clark, o Ethan Vernon, que é um cara que chegou esse ano também, são as Então, equipes convidadas, as outras todas são das uma equipe equipes muito World boa. Tour. É uma equipe muito boa e que aprendeu a jogar o jogo esse ano, né? Sim. Até Sim, que eles enfim. ajustaram, né? Eles aprenderam com a queda de deixar de ser World Team oficialmente, caíram para Pro Team pela toda aquela questão da pontuação do ranking UCI Dos e das treinos, né? equipes, né? Que tinha essa questão de subir e relegar, mas é uma equipe World Tour. Não tem budget de equipe É. World Tour e trabalha como equipe World Tour e às vezes tem ano que as coisas não saem. E Israel é um bom exemplo. E volta a fazer as coisas bem e tá aí figurando de novo entre as melhores equipes do mundo, como trabalha para É, ser. Vai ser uma boa equipe e, também. e renovou bem o seu time Pro para Giro. poder buscar provas menores. O Joel Blackmore, né, que é um menino muito bom, que ganhou várias provas aí secundárias. Enfim, é um time que aprendeu a jogar o jogo, que ainda carrega o Chris Froome, né, ainda carrega alguns caras, o Fuchsland, né, alguns veteranos que não entregam mais e recebem muito dinheiro, mas tá ficando mais legal, assim. O As equipes problema não é aprenderam a nosso, jogar né? o jogo. Não, Não é não nosso, somos não. nós que pagamos que milionário dos caras, então se eles estão lá Nem do Froome, sem né? O Froome, se alguém funcionar paga, Exato, esse problema é do Silvan Adams, que é quem assina o cheque lá e paga os 5 milhões para ele e não funciona. a UAE viveu muito isso, né, Nicolas? Quando começou e precisava pagar muito e contrato longo para trazer os caras, carregou o Fábio Aro aí muitos anos, o Gaviria muitos anos, com contratos acima da média. Mas enfim, isso é outro programa. Nicolas, vamos falar um pouquinho das etapas, porque a gente começou falando aqui do desnível acumulado, né, que não é dos mais altos, e a gente tem aí 3.400 quilômetros de percurso, 21 etapas. A prova começa com já uma etapa com final e subida no segundo dia, no Santuário de Europa, que é uma chegada clássica, né, que Uma é subida uma subida dura e clássica. histórica. É uma etapa Eu com um lembro pouco mais de daquele 2 giro do mil. Dumoulin. Você lembra que o Dumoulin ganha? Sim, Eu acho que ele ganhou na ali etapa, para né? mim, Contra o Nairo, ele ganhou. punha aquele passinho Ali e para mais uma mim, chegada super dura que supostamente não favorece um cara grande como um Dumoulin, né? aquele ano ele ganhou o giro em cima do Nairo, né? E ali para mim foi o início do fim do Nairo, porque um escalador como ele, Isso do fim do não é sério, e não é demérito não, mas ele naquela edição ele ambicionava ganhar o giro e competir o Tour, encarar o Tour com o Froome. Ele achava que se ele chegasse bem no giro, porque ele tinha ganhado a volta com o que sobrou do Tour e ele queria fazer a mesma coisa, andar bem 2 voltas seguidas. E ele tinha ganhado a etapa de Blockhouse, ele estava líder, ele estava querendo antecipar um pouco a decisão do giro para poder dosar o esforço dele, até porque a última etapa era uma crono, e ali ele atacou, abriu uma grande vantagem, parecia sentenciado, e o Dumoulin foi buscar. Né? Foi para mim um marco ali do fim do Quintana como um dominador, né? O cara o melhor das escaladas, que só perdia para o Chris Froome. Ali chegou o Dumoulin e ali a história toda mudou. Importante lembrar que ele vai estar no percurso, ele é um dos nomes da Movistar para a prova, é o único campeão do Giro de Itália que está no percurso desse ano, é o Nairo Quintana, que ganhou em 2014, né? Então é uma presença que enobrece a disputa, mas não vive o seu melhor momento, né? Ele ficou um ano sabático aí, forçoso, por causa daquela história do Tramadol, né? No Tour de 2 anos atrás, e está voltando, ganhou uma nova oportunidade com a Movistar, mas de fato não é o cara que já foi, vai brigar por etapa, assim como o Enner Rubio, é uma equipe que tem aí ele até falou que quer brigar pela camisa de montanha, né, do Giro de Itália, o que seria Sim. por si só já bastante interessante. Eu acho que o Nairo tem claro que ele não tá no nível, né? Por mais que ele acreditasse muito, ele começou a temporada lá, por exemplo, no Tour Colômbia, onde já não saiu da maneira que ele queria, não estava para disputar na ponta, É, e supostamente tinha o Covid, logo Catalunha ele caiu novamente, teve diz que não chegou a quebrar a clavícula, né, mas teve um deslocamento,
no ombro, então, obviamente, não teve a preparação ideal, falta um ritmo depois de um ano de competição, e não está no nível que ele gostaria de estar, e acho que ele já começou a perceber isso, que nesses anos o ciclismo evolui um pouco e que ele não vai estar para disputar. E às vezes, como atleta e como campeão, você tem que ter essas coisas claras também, né? Você tem que ser realista e pôr os pés no chão. E reflete também a É, equipe que a Movistar leva, né? Eles vão trabalhar novamente, eles vão levar uma equipe mista para trabalhar nos sprints com é, Gaviria. Gaviria está muito bem, isso posso falar de ver ele correndo essa semana, esse final de semana em Astúrias, como pelo menos das vezes que eu corri com Gaviria, nunca vi ele tão bem, tanto subindo como em ritmo de competição. E, e eu acho que a Movistar então vai trabalhar com essas duas cartas, buscar etapas com Gaviria, Nairo talvez aí para freelance, dependendo de como for caminhando geral, etapas, montanhas, e o restante ali da equipe que eles vão formar ao redor deles é para trabalhar e dar suporte. eu também acho, eu tenho essa impressão, e tenho a impressão também que o Nairo corre esse ano, Nicolas, para ter um fim de carreira mais digno do que seria com a suspensão, com toda aquela história, né? Assim, então, assim, não é para ganhar ou para provar nada, mas é para ter uma outra relação com o esporte nesse final. Ele tem uma carreira vitoriosa. Eu não acho, Leandro, porque se você conhece essa mentalidade e você fala com o Nairo, esse cara quer correr só para ganhar e para provar que ele é o melhor. E não é para falar, vou terminar minha carreira um pouco mais bonito. Se ele ainda está correndo, é porque ele ainda acredita que ele pode ser o melhor e para ganhar alguma coisa, seja uma camisa de montanha, seja umas duas, três etapas. Esse tipo de gente não tem uma mentalidade de. Não. Eles têm essa mentalidade killer de eu quero ser o melhor onde for. Então, aí eu discordo um pouco. Eu acho que ele ainda acredita, ele ainda vai. Ele vai dar o show dele, da maneira Não, que tudo for. bem. Pode não dar certo, mas É, ele vai entrar para mas andar. eu acho que é muito parecido o pensamento. Não acho que a gente está discordando tanto assim, não. É mais ou menos o que o Pinot fez no ano passado, é ter um final em bom nível e não sair do jeito que ele tinha saído. Se ele não tivesse essa chance na Movistar e que demorou muito para ele encontrar, ele poderia ser um cara amargurado pelo resto da vida. Então, assim, se ele consegue uma etapa do Giro, se ele conhece a camisa de montanha do Giro, ele já para com um outro nível de como é que fala? De satisfação pessoal, vamos dizer assim, de Autosatisfação. autossatisfação, exato. Evitaria um cara ser completamente um remorso eterno que ele teria se ele não tivesse tido essa chance. Torcerei por ele, quero que ele consiga aí uma boa apresentação. Total. A gente falando de favoritos, e já deixando muito claro que a gente tem um grande favorito, o resto é tudo participante. Tadej Pogacar é grande favorito, mas aí, Nicolas, tem alguns nomes que valem a pena a gente avaliar na disputa pela geral, né? Que acho que o pessoal da Ineos é um time bom, né? O Geraint Thomas, o Thymen Arensman, até mesmo o Tobias Foss, que falhou muito nessa busca como líder com a Visma Lease Bike, na época Jumbo. Fora isso, a gente tem uma curiosidade em relação aos jovens, o Kian Edbrooks, o próprio ciclista Tiberi, né, o querido Tiberi da equipe Antônio Tiberi, Bahrein, Bahrein. que tem o Damiano Caruso como um grande mentor ali, um cara mais veterano, mas muito consistente. Para o Damiano Caruso chegar na frente dele não custa nada. Mesma coisa do Hug Kart, que é um cara já mais experiente. E eu queria te perguntar sobre o Daniel Laerte. Martinez, se é um cara que você põe fé brigando pela geral como líder da equipe Bora Hansgrohe. O Emmanuel Buchmann não gostou muito, não. Não, Buchmann até soltou uma publicação no Instagram, né, de criticando muito a equipe, porque o Buchmann queria ir, alemão, queria ir para o Giro como co-líder, né, Aham. e acabaram, no final das contas, no último momento, tirando ele da seleção final, para levar... O que o Dani ia ao Giro já era claro, e o Sim. Dani demonstrou no início da temporada, né, com, com ótimas performances aí nas provas de fevereiro até aqui no Lida pro Giro. Eu não sei, Leandro. Tomara que sim, torço que sim,
mas a sensação que eu tenho e do que eu vejo de dentro da Bora é que as coisas não estão muito encaixadas. E essa chegada ainda do Roglic, que tem mudado coisas, principalmente no corpo de treinamento, como eles têm feito essas coisas, ainda existe uma desconexão. Vamos lembrar que Patti Villa voltou, né, que era o treinador da Movistar, que estava, né, originalmente treinador da Bora, foi para a Movistar, ficou ali há alguns anos na Movistar e agora voltou. E o feeling que eu tenho é que a coisa ainda não está. O Roglic, acredito muito no Roglic, porque vejo que ele trouxe o core de trabalho dele, ele trouxe as maneiras e vai introduzir essas coisas, mas ainda está a casa nessa sensação de que a casa ainda está meio caótica, teve a compra da Red Bull, é, então adoraria ver o Dani andando na ponta, claro, mas eu tenho a sensação que a coisa ainda está meio bagunçada. Não colocaria todas as minhas cartas ali, não. Espero queimar a língua, mas Não, não eu colocaria acho que muita coisa ali. é um palco que pode permitir surpresas, mas ainda mais, né, com tanto equilíbrio do segundo para baixo ali. Então, assim, ele pode fazer uma prova consistente, depende muito mais dele. Mas também não sei se vira. E o que comprova essa sua impressão da Bora é a quantidade de especulação sobre contratações da Bora para o próximo ano. Os caras estão contratando Laurent Petit, estão contratando o Lascano, estão contratando, sabe, não tem um plano, assim, não tem uma. Você não sabe quem que fica, quem que sai, como é que, para onde que eles estão indo. Eu acho que isso indica um pouco do quanto que eles estão aí um pouco perdidos nesse planejamento. Mas mesmo assim, é um grande time. Ano passado eles conseguiram etapas com aquele alemão que não veio para esse ano, o nosso querido. Camna. Não, não. O Nico Dance, que surpreendeu, Ah, conseguiu 2 Nicodemus, vitórias. verdade. Esse ano o Nico não, o seu xará não vem pro Giro, mas eles trouxeram o Schachmann, que é um cara que pode, né, que busca aí uma recuperação, um cara que já ganhou o Paris-Nice e tal. O Lipovitz, que é um cara que andou muito bem agora na Romandia. Tem também os velocistas, né? O Dani Van Poppel é o cara com a equipe. Aliás, os velocistas nesse giro, Nicolas, vieram a pampa, né? Vem Tim Merlier, vem também o Olaf Koy, o Fábio Jacobsen, o Jonathan Milan, que ganhou a Ticlami no ano passado, agora correndo pela Little Trek, o Caden Groves, que você citou aqui, alguns consagrados, mas não tão em alta, como o Caleb Ewan, como o próprio Alberto Dainese, que ganhou etapa nos 2 últimos anos, então é um cara que sempre entrega. O Fernando Gaviria, que você citou. Tem também o Max Kanter, que ganhou a primeira vez lá na Turquia, correndo pela Astana. Enfim, vai ser uma boa disputa para os sprinters. Vamos só aqui repassar que as chances para eles vão ser distribuídas ao longo das semanas. Né? Então a gente tem logo na primeira semana 2 etapas planas, na segunda semana a gente tem outras 2 etapas planas, a outra é um contrarrelógio, e mais 2 planas, predominantemente planas, lá para o final da prova, incluindo a etapa final em Roma. A gente falou aqui que na primeira semana tem um final, né, em subida já no segundo dia, depois a crono na etapa 7, 40 km de crono. Aliás, 2 boas cronos esse ano, Nicolas. Uma de 40, outra de 31 quilômetros. A gente tenta achar uma esperança aí que tire o favoritismo do Pod, mas não é o caso. Acho que fica ainda mais favorável para ele com essa quilometragem de crono. É um cara que anda bem nas contrarrelógios. E na etapa 8, primeiro final de grande montanha ali, chegando no Prato de Tivo, o final em subida também já na primeira semana. O giro batendo e soprando ao longo de cada semana. Tem algumas etapas de montanha, mas não guardando tudo para o final. Assim, a última semana não é tão maluca igual foi do ano passado, por exemplo, ou de 2 anos atrás que eles fizeram aquela etapa nos Dolomitas no sábado, onde o Jai Hindley mudou ali a prova ou sentenciou a prova em cima do Carapaz. Que você avalia aí desse trajeto desse ano? É um trajeto. Talvez faltem algumas das montanhas mais míticas do Giro, né? Até para chegadas ao alto e tudo. Como a gente falou no início do programa, um, vamos lá, é É, um giro mais suave do que costuma ser. Talvez também por
por uma tentativa, a gente tem que sempre olhar um fator importante num Giro de Itália, condições climáticas. Vamos falar, essas semanas tem feito muito frio na Europa, né? Passando por uma frente fria, e isso pode impactar muito também de como vai desenrolar o Giro, né? Principalmente esperemos que o tempo melhore ao longo de maio, mas isso também influencia. E é um percurso mais equilibrado, tem muitas etapas para punchers, né? Como a gente viu, e eu acho que isso reflete também, de novo, volta no que as equipes têm levado, né? De muitos velocistas e gente rápida, mas que possa também passar uma montanha, consiga, porque no final das contas o terreno na Itália plano, 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 é muito difícil, sempre tem alguma coisa de subida, sempre tem algum quebra-perna, então tem que ser um sprinter capaz de subir um mínimo, e na questão da classificação geral, é um giro mais suave, né? Com menos montanha do que a gente está acostumado, não tem essas montanhas tão míticas, né? Como o Montirolo e tudo isso que a gente está acostumado a ver. Até tem, mas não é no final, né? Não tem Zoncolan, não Exato, tem, a né? gente não vê essas Eles vão chegadas passar, ao mínimo, né? eles vão passar no Stelvio, né? Que é uma montanha linda e clássica, mas é a primeira montanha do dia, então assim, né? É um passo por lá para um final que a gente não conhece tanto, assim, que não é tão frequente assim. Isso é bom, isso é ruim, né? É bom porque os ciclistas também não estão tão acostumados com essas subidas e não sabem tão bem o que esperar, enquanto o público não tem tanta expectativa, não é tão salivante quanto o próprio Zoncolan, que é a subida mais dura lá do Giro, né? De Mítico. vez em quando eles colocam. Mítico, eu até acho que o Stelvio é mais mítico do que o Zoncolan, mas o Zoncolan é aquela mais temida, né? O paiol deles, né? Tipo, com a dificuldade toda que é subir aquela parede, ou o Tretime de Lavaredo, né? Ou, né, as subidas Sestriere, que né? Sestriere. Então, enfim, acho que eu concordo com você, mas tenho a impressão, Nicolas, que essa pode ser a grande esperança de uma grande prova, porque as etapas Sim, é punchers mais imprevisível. é mais Mais imprevisível. imprevisível, insinua É, mais ataques, tentativas de fugas, uma tentativa até de alguém, vamos dizer, eh, ataques meio loucos para subir na classificação geral e dar aquela embaralhada que de repente aparece alguém que você não esperava que aparece. Isso é muito legal do Giro. Surgem nomes que a gente não esperava. Vamos lembrar, por exemplo, do Juan P. Lopes, quando liderou aquele Giro por tempo e talvez fosse o início dele se consolidando aí como um corredor de, de voltas. E esse ano tem sim, andado muito bem. Então, isso é muito legal. O Giro aparecem novos nomes, insinua ataques. Rich Port, lembra naquele Giro do Cadel Evans, com uma etapa lá em Strade Bianche, que o Rich Port talvez saltou o radar, levou a camisa rosa por muito tempo. correndo E pela eu, CSC, particularmente, né? gosto mais do que uma prova previsível. Eu gosto mais de É, assistir o Giro do que o Tour, honestamente. é. Então, assine a Sky Plus para você assistir no The Sports. Tô brincando. Mas essa coisa da montanha nos primeiros dias, ela permite isso, porque o Pogacar não vai querer controlar a prova inteira, tem a chance de uma boa fuga, que foi o que o Juan P. Lopes fez no Etna, né? Quem ganhou a etapa foi o Lennart Kamana, e ele pegou a camisa rosa e segurou por muitos dias, mas o contrário também acontece, né? Por exemplo, ano passado, tanto no Passo de Sasso, né, quanto no Mont Bondone lá, no Grande Sasso de Itália, estou olhando aqui, Campo de Imperatore, que era uma subida eterna, o pelotão ficou marcando, se guardando para a subida, que era muito dura, muito longa e não sei o quê. Acabou que a fuga vingou, foi a vitória do David Baez, inclusive, da Eolo, para alegria, né, para descontrole do Alberto Contador, mas o pelotão ficou muito previsível, todo mundo guardando muito para aquela subida, e no fim das contas a gente não viu a prova acontecer. Acho que nesse cenário de montanhas menos famosas e de percursos com mais punch do que alta montanha, claramente assim, a gente tem uma boa possibilidade de surpresa. Acho que essa Sim. um cenário interessante. 2022, principalmente, a, a, a subida, né, das Dolomitas, que foi, eu vou até colar aqui, foi o Marmolada, né? Que foi a subida que o Jai Hindley sentenciou, Marmolada, Passo Fedaia. Ele era tão duro, tão duro, tão duro, que os caras sabiam que estava lá a decisão.
né? Então isso é uma coisa que complica um pouco que tem um contraponto, vamos dizer assim, para a disputa. Mas só corrigindo aqui, ou melhor, ajustando um pouco eu falei que a última semana não era isso tudo, mas da etapa 15 até a etapa 19, a gente tem 5 das 6 etapas mais duras. Então, de fato, a última semana é notoriamente, mais uma vez, a É semana dura, que o Giro entrega. é dura, é dura. Tem um ditado, Leandro, que a gente fala às vezes, o que mata não é a bala, mas é a velocidade da bala. Então, muitas vezes, um percurso que parece mais suave no papel se torna muito mais imprevisível e depende muito de como o pelotão vai correr. E pode ser até mais duro do que um circuito que supostamente é muito duro, porque aí todo mundo vai nesse modo, nisso que você falou, né? Todo mundo vai guardando, guardando, guardando o modo sobrevivência e acaba que a corrida nunca tem essa dinâmica de todo mundo é, vamos full e ver o que acontece. Então, isso também tem que ser visto, É, depende do ânimo do pelotão, como eu falei. As condições climáticas influenciam muito, é. né? Vamos lembrar, se você tem um giro com condições climáticas muito duras, chuva e frio, isso vai minando o pelotão, e o pelotão acaba ficando Ano num modo passado foi muito mais terrível, né? defensivo. Então, exato, É. exato. E muita gente considera, né, Nicolas, que essa questão do clima também é muito apetitosa para o Tadej Pogacar, porque às vezes onde ele falhou, né, ou falhou no sentido de não performar o seu melhor, foram dias de extremo calor, né? Então, pode ser O cara é que ele esloveno, né? Você queria o quê? o cara é esloveno, que ele tá ali, ele tá muito pertinho, né, inclusive na Itália, né? A Eslovênia, inclusive Do lado, o né? Giro já passou algumas vezes, E, enfim, acho que é uma boa dinâmica. Nicolas, eu vou passar aqui as equipes, vou te falar alguns nomes e você só comenta rapidamente se tem aí alguma expectativa ou não. Vamos nessa? Fora. Jonathan Narvaez e Filippo Ganna na Ineos. O que a gente pode esperar desses caras? Brigam por Seria muito etapas? interessante. Vai depender. Não, vai depender de como o Thomas estiver. E se eles vão trabalhar Ah, sim. para GC ou se eles vão trabalhar por etapas. Se vão ter Aí, liberdade. aí A gente nos sempre treinos vai. torce para a Ineos Exato. largar esse pragmatismo, ela nunca consegue. Mas, enfim, Alpecin, a gente tem aí o Caden Grove sendo o grande líder, mas a gente tem um cara que eu vou gostar de ver, eu queria ver um pouco mais numa grande volta ou com mais liberdade, que é o Quinton Hermans, né? Um cara que poderia aproveitar esses percursos mistos com mais facilidade, mas não tem um histórico aí muito feliz ainda, né, nas grandes voltas. Veremos, acho que definiu perfeitamente. Vão buscar etapas e podem dar alegrias, principalmente em fugas, etapas mais durinhas assim, de quebra-pernas. Mas acho que para GC não. Astana com uma equipe extremamente valente. Eu acho que vai ser uma das equipes que vão atacar mais até do que as 3 convidadas, com Simone Velasco, David Ballerini, Lutsenko, o Lorenzo Fortunato, que chegou da Eolo, o Max Canter, que chegou da Movistar, o Mulo Burhan, que chegou de uma equipe da Bardiani também, eu acho. Da Bardiani? A Kota Kazak, o Vadim Pronsky e o Christian Scaroni. É um time, no papel, bom, duro, né? Mas quem vai Caçador de entregar o que etapas. aqui? Também acho. Caçador de etapa. Ah, Lutsenko na Liège estava muito bem, vem crescendo na temporada, fez uma boa temporada de clássica, sólida. É, sim, uma equipe aí, Fortunato talvez para geral, mas isso, para talvez tentar alguém aí para jogar no top 10 e buscar etapas. a gente já falou, tem a Arkea também, que tem um time que talvez dos times World Tour é o time mais Pro Series do World Tour, né? Você olha o time aqui, não vê ninguém, assim, o Janten Birmans, que é um cara que tem um belga, né, que tem um bom histórico, o David Decker também chegou com muita expectativa, mas o resto são ciclistas que vão buscar fuga, vão buscar algum espaço, e não nego que podem buscar um bom resultado, né? O Barré, o Verré, uns caras que andam bem. Também tem o italiano lá, o Alessandro Verri, né, na cota italiana da equipe Arkea. Algum comentário, algum destaque? Pouco. Também acho que a Cofidis com um time experiente, Simon Geschke, Rubem Fernandes, Tomás Champion,
Tem um polaco no sprint, né, o Anielkowski, que é um cara muito bom. Tem também o italiano que chegou, o Stefano Oldani. É uma equipe para brigar por fuga e alguma classificação secundária ali, buscar camisa, metas, coisas. A gente já falou da Bora com o Dani Martinez. Cofidis, você tem um palpite? Não, também acho que ali parecido com o Arqueia. Decathlon, a G2R, a equipe que talvez mais cresceu esse ano, está aí surpreendendo com seus resultados. Traz o Ben O'Connor como líder, traz os irmãos Parrepentreux, que são os caras que sempre ganham. O ano passado batalharam muito e ganharam uma etapa logo no começo com o Aurélien. Tem também aí o André Vendrame, que é um cara que está sempre nas fugas, o Larry Warbaz. É um time redondinho, mas que também não vai. Se correr, como você falou, se correr para trabalhar para o Ben O'Connor, vai ficar bem burocrático. Se correr um pouco mais anárquico, pode aí pegar uma etapa, né? Exatamente. EF Education com Hug Kart, Cepeda, André Amador, Esteban Chaves, o Honoré, o Steinhauser. É um time também que ainda não pegou fogo esse ano, mas tudo pode acontecer. Outro time que está devendo, Exato. Nicolas, é a Intermarché. Tem muitos caras bons, caras que andam bem no giro. Binyang Girmay é o cara que estourou o champanhe 2 anos atrás, né, o lance da rolha. Volta ao giro depois de correr o Tour de France no ano passado. É um bom nome, mas também o próprio Adrien Petit, o Simon Petilli. É um time legal, mas que não pegou fogo esse ano. Ano passado eles estavam voando, né? É aquilo que a gente falou, né? Até da Israel, e é um bom exemplo do contrário. Tem ano que a coisa sai super bem e você entra nessa sequência de coisas positivas e tudo vai encaixando, todo mundo na equipe parece que ganha, e tem ano que a coisa vai meio troncada ali. Mas depois, quando abre a porteira também, costuma caminhar. Mas é uma equipe boa para brigar por etapas, né? E ver o que eles vão fazer. Também curioso, mais uma equipe que tem italiana, assim como a Grupama FDG, que tem o Laurence Petit como grande nome, quem diria, né? O cara é um garoto, já tem essa responsabilidade, o time não é impressionante, né? Os caras que estão junto com ele nesse giro, mas um cara que pode aí trazer um bom resultado também para os franceses. Ele que muita gente, o neozelandês, né? Muita gente diz que já está encaminhado com a Bora para o próximo ano. Seguindo aqui Israel, a gente já falou muito deles, me surpreende eles não terem trazido o Richitello, nem o Derek D, caras que andaram bem o ano passado. Trouxeram o Marco Frigo, que é um cara, a cota italiana deles, que andou bem o ano passado também. Tem o Michael Woods como grande base para geral. Simon Clark, um cara extremamente consistente, o ano passado andou na fuga, brigou por etapa, super valente também. O Ethan Vernon, que é o cara para os sprints, junto com o Hugo Hofstetter, é um bom time, a gente já falou disso aqui. Você quer complementar? Acho que a gente já passou, Não, né? eu gosto. Também É gosto. ótima equipe. Little Trek trabalhando também com um time muito forte para sprint e etapas mistas. Tem o Jasper Stuyven, o Eder Towns, o Dan Hull, que é um contrarrelogista, o Gebre Zabier, que andou na fuga o ano passado em várias etapas, o Simone Consone e o Jonathan Milan para rematar. Lembrando que o Jonathan Milan é o atual campeão da Ticlamino, foi 5 vezes vice-colocado ano passado em etapas. E eles têm também o Juan Pelopes e o André Badioli, que são os caras que sobem melhor aí, que não sei se vão brigar aí pelo top 15, um top 20, surpreenderiam além disso para mim na Little Trek. O Amper tá muito bem, né? Ganhou Itzulia e tudo. Acho que até o top 10 a gente pode tentar, pode pensar. Mas, de novo, volta à história do todo o programa. Uma equipe que reflete isso. Ó, vamos tentar jogar alguém e outros para caçar etapas, sprint e tal. Fazer esse mix aí. Movistar, a gente já comentou, com o Nairo Quintana, com o Fernando Gaviria como grandes referências. É um time que tem o Pelayo Sanches, que vive um bom momento, né? O espanhol, talvez é o cara mais fresco desse time, assim, né? Com mais. Já ganhou esse ano, né? Então. Tem também o Albert Torres, o Will Barta, que são gregariões, o Lorenzo Milesi, que é um cara que está pegando o ritmo, o Timolai, que é um cara já experiente também, são os dois italianos da equipe, e o Ener Rubio, que ganhou aquela etapa ano passado sobre o Thibaut Pinot. É um time bom, mas que não empolga assim muito, né, Nicolas? Não é um time que
Que... É um time sólido. Uau. Um time Um time sólido. sólido. Por exemplo, sim, sim, é o que a gente falou, eles não têm claramente um cara que vá disputar e ganhar geral. O Nairo É. não parece estar nesse nível. O Weiner pode surpreender, tem andado muito bem, trabalhado e é, tem um crescimento aí constante ao longo dos últimos anos. E depois ótimos nomes. O Pelayo é um bom nome, né? Vamos lembrar que ele andou muito É. bem na Volta à Espanha do ano passado, quando corria pela Burgos, já ganhou esse ano. Em Astúrias estava bem, era o cara em Astúrias da Movistar para disputar, mas acabou caindo e não disputou. Albert Torres está preparando aí para as Olimpíadas de pista e realmente num nível absurdo, muito bom, mas vem mais como um capitão de estrada. Gaviria está muito bem, provavelmente você nota que ele está com vontade e vem para ganhar etapas. Então, é um time sólido. Não tem O algo que chame a atenção, mas é um bom time. Gaviria gosta do Giro, acho que é um cara para ficar de olho na busca do resultado. A gente nota que as equipes não brigam tanto pela geral como a gente vê em algumas outras grandes voltas, porque trazem grupos diferentes. A Soudal Quickstep está nessa mesma banda, tem ali o grupo do Tim Merlier para trabalhar para os sprints, que são os caras mais fortes, né, com mais punch. Tem o Julian Alaphilippe, que está solto nesse grupo, é o líder, é o grande referência, é bicampeão mundial. E tem o Jan Hirt, que é o ciclista que pode aí manter a equipe entre os 15 primeiros, entre os 20 primeiros, fazendo uma boa classificação na geral. É um time que deve muito ainda nesse ano, né, Nicolas? Que ainda não pegou fogo, mas você olha a lista e fala, cara, esses caras precisam entregar alguma coisa, né? Tem o Josef Cerny, que é o ciclista também da República Tcheca, que ganhou uma etapa do Giro, uma crônica do Giro em 2020. É um cara que gosta de andar no Giro. Enfim, é um bom time, mas que também não encanta, assim, né? Não deixa a gente muito animado, né? Não, é um bom time. O Quickstep, É, você nunca pode é, esquecer da Quickstep, que eles sempre têm condições, mas é um bom time ao core Quickstep da vida toda. Buscar etapas é. e vamos ver o que acontece. Essa mudança em relação ao Renko é a grande contradição, né, da Exato. equipe nos últimos anos. DSM Firmenich com o Romain Bardet como capitão, como cara líder. Eu lembro que 2 anos atrás eu realmente acreditei que ele podia brigar pelo título. Ele trabalhou para a vitória do Dainese, foi tão bonito, né? E depois ele adoeceu, abandonou a prova. Fez uma ótima Liège-Bastogne-Liège esse ano, ficando em segundo, o melhor entre os não galácticos. E curioso, é um bom time, eu acho que é um bom time com o braço de velocidade, né? Com o Fábio Jacobsen e o Tobias Land muito embalados pela volta da Turquia. O Land ganhou 2 etapas, o Jacobsen ganhou a primeira dele lá também. Tem aí alguns outros bons ciclistas que podem ajudar, incluindo o Len Reese, que é um cara que corria pela Visma Lisa Bike, que fez um bom giro já e que reforça o time esse ano. Ter 2 velocistas é melhor do que ter um, Nicolas Sessler? Ou você acha que o Fábio Eles Jacobsen vai trabalham bem ter entre eles, a moral? claro. Eles A trabalham bem forma entre como. eles, claro. Lembrar que a DCM é a equipe mais brasileira do World Tour, né? Do Ah, World Team, sim. né? Tem a presença tanto do Marcelo como no Felipe por lá, né? Dos dois mecânicos. É, para quem não Exatamente. conhece a curiosidade. Escutem Agregário, porque a gente fala bastante deles aqui, eles já tiveram conosco, inclusive, esse ano, né? Falando sobre a participação deles, inclusive com a irmã do Felipe também, que é uma ótima comentarista, a gente quer trazê-la de volta também. Jacob Alula com sua cota italiana, Felipe Uzana e Alessandro Demarque. Demarque ganhou esse ano, já chega embalado. É um time muito bom, Nicolas. É difícil imaginar que esse time vai sair de mãos vazias com Ed Dunbar, Caleb Ewan, Michael Hepburn, Luca Mesget e Luke Plapp, além do Max Walsh. É um time bem consistente, tanto para as etapas de sprint quanto para as etapas de média montanha. E tem talvez o Ed Dunbar como cara para geral. O ano passado ele foi muito bem, ficou Ou entre o os 10 próprio Plá. primeiros. Ou o próprio Plapp. Filipe Zana deve estar mais solto um pouquinho aí para as fugas. Ciclista que também veio de uma equipe pró-continental, né, para o Altour. É um bom time, sem dúvida, é um time bem consistente. Muito bom.
Também gosto. Pout Cometa a gente já comentou aqui, porque eles têm o Mathieu Fabro, que é um cara que corria pela Bora Hansgrohe, que chega com destaque, tem o Jonathan Restrepo, que é um cara que sempre entrega, os irmãos Baez, enfim, é um bom time, vai agitar as fugas, mas esse ano sem o Lorenzo Fortunato e sem o ciclista que foi para a Arqueia, que curiosamente não vai para o Giro, o ciclista Vincenzo Albanese, que é um cara que sempre se dá bem, e ficou fora. Não sei nem se ele está machucado, o Nicolas Sessler, porque era um cara que imaginaria que ele pudesse ser capaz aqui de fazer um bom papel com a Arkea no Giro de Itália desse ano. Mas, paciência, não saiu da equipe italiana e acabou fora do Giro. Visma Lisa Bike é um timaço, Nicolas Sessler, mas com muitas interrogações ao seu redor. Christophe Laporte, o puncher da equipe, o Eduardo Affini é o baita de um gregário italiano, responde aqui pela cota italiana. Koen Bowman, que não estava escalado, quem ia era o Kelderman, ele falou que ia sair da equipe porque estava fora da, equipe, da convocação para o Giro, acabou que o Kelderman machucou, ele foi convidado. A gente tem aí o Robert Gesink, o Olaf Koy, o Tratnik, o Kian Edbrooks e o Attila Walter. É muito cara bom, sem dúvida no sprint o Olaf Koy é um dos favoritos, mas para geral talvez falte alguma coisa, né? Vamos ver o que o Kian Edbrooks vai fazer, né? A gente está sem slot. Exato. O que o Kian vai fazer, eu acho que é o principal ponto de interrogação. Mas é uma equipe sólida. Só tem só um nome grande, né? Próprio Attila Walter, né? Gesink, mas de novo, falta esse líder aí, né? Que se a gente não tivesse um pod, estariam em condições. Mas tendo o pod, você coloca todo mundo aí num ponto de interrogação até que ponto que eles podem chegar. Mas uma equipe para brigar por um pódio, eventualmente. Também Na acho. geral, e por etapas. Eu acho que o Kian Edbrooks é um cara que pode fazer isso. Das surpresas que a gente pode ver na classificação geral, eu acho que ele é uma das principais delas. E claro, briga também pela camisa de melhor jovem. Tudor Pro Cycling, primeira vez no Giro. Matteo Tosato no carro, o ciclista, ele que foi grande ciclista, correu muitos anos pela Ineos também, depois foi diretor da Ineos, agora se juntou ao projeto. A equipe incorporou com o Matteo Trentin, com o Alberto Dainese, com o Marius Mayhofer, com o Michael Storer, que estava na Grupama FDG, que é um cara também que eu acho que pode brigar por etapa, pode um bom papel, tende a entregar alguma coisa nesse Giro, porque é para isso que ele foi contratado. E é um bom time, Nicolas. É um bom time também para essa primeira estreia. Claro que a pressão não pode ser enorme sobre eles, não vão dominar a prova, mas tem aí tudo para fazer um bom papel também. Totalmente. Seguindo aqui para Bardiani, a gente já falou dele, o Domênico Pozzovivo, é um ciclista sempre empolgante, valente, de grande longevidade, que eu fico feliz que tenha conseguido uma nova chance, né, porque ele estava aí sem equipe até os 48 do segundo tempo, e tem sido assim sempre, mas vai largar aí para sua 18ª Giro de Itália, então fica aí também um registro sobre essa equipe. Bahrein Victórios com Antônio Tiberi, Bauhaus, Damiano Caruso, é uma equipe, o cascuda também, mas que a sensação é que fez um downgrade do último ano para cá, assim, é uma equipe que não está, que tem um orçamento muito maior do que entrega nessa temporada, Nicolas. Sim, mas é uma equipe que andou bem, né? Começou a temporada bem, Paris-Nice a gente viu eles também muito presentes, ganhando etapa, né? Com Buitrago, tanto Eles têm 4 Tiberi vitórias esse ano. como Caruso. Sim. É um bom time. E, por final, e não menos importante, a equipe ao redor do Tadej Pogacar, Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Félix Groschartner, Vegard Steiklegen, Rafael Maika, Sebastian Molano e Domen Novak. É um time à altura do Pogacar, Nicolas Kessler? É que passa? É um time, equipe. Sim. É curioso que eles levaram o Molano com o Rui ainda, né?
que é para talvez fazer ainda, inclusive tentar alguma coisinha em um sprint ou outro, Sim. ou seja, numa equipe só do pod, né? Só para trabalhar para o pod. Então Não tem isso eu achei nenhuma curioso. equipe sem um braço de Só velocidade, para cara. sprint. Isso é Todas as bom. equipes se dividiram. Isso é realmente muito bom, até porque o percurso, para acompanhar o pod, você não precisa de tanto gregário, né? Tipo, ou você aguenta, ou você não aguenta. Nicolas, Foi bem por aí. para a gente encerrar, cara, me dá o seu pódio para esse Giro de Itália. E Isso eu não posso, não estou permitido, né, Leandro? Não vou gorar quem que você vai ninguém. secar? Não vai falar que o Pogacar já ganhou, igual a Ana Lídia falou no radio? O pessoal É. cornetou a Ana, que levou uma beleza, né? Indiretamente eu falei isso, o consenso do pelotão no início do programa, né? Mas me Muito limito. bem, Com a boca muito fria, bem. né, o pé frio que eu tenho, fico quieto. Então me fala na Ticlamino, vai, quem você acha que vai ser o cara, seu feeling entre Olav Isso é Koy, difícil, Tim hein? Merlier, Jonathan Milan. É uma prova que sempre abre espaço para outros, né? Surgem outros novos nomes. Laporte? Laporte pode ser uma boa briga aí também. Legal. Eu acho que o Jonathan Milan, como regularidade, é o cara, como vitória, nem tanto. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Tim Merlier vai ganhar mais etapas esse ano. Vamos ver. Veremos. O Caleb Ewan. Já pensou, Calabrese e Nicolas? Seria uma grande Seria legal, né? recuperação. Vamos assistir, pessoal. O Giro de Itália começa nesse sábado, transmissão de todas as etapas no The Sports. Eu vou estar em boa parte delas junto com o Sidney White. Comentem, palpitem, conversem conosco aqui. Foi um grande prazer reencontrar você, Nicolas Sessler. Não pode demorar tanto tempo assim para a gente gravar um programa de novo. Ânimos e boa prova em Portugal, boa prova na Grécia. A gente está sempre na torcida por você também. Muito bom. Obrigadão. Até a próxima.